Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de história do professor Júlio César. O tema de hoje é o Império Romano. No final do período republicano, Roma passou por uma série de problemas sociais e políticos. A disputa entre patrícios e plebeus chegou ao auge nos meios militares. Isso se deveu ao sucesso das conquistas romanas, nas quais os militares estiveram à frente. Em 107 a.C., o general Mário foi eleito cônsul e instituiu o pagamento de salário aos soldados. Essa decisão acarretou as seguintes consequências: a profissionalização do exército romano, o exército passou a ser constituído também por estrangeiros, os soldados passaram a ser mais leais aos comandantes do que ao Estado, os militares passaram a ter grande poder e a disputar cargos políticos. Roma foi tomada por guerras civis. O general Mário foi eleito cônsul por 6 mandatos consecutivos. O seu sucessor, o general Sila, deu um golpe e tornou-se ditador perpétuo de Roma. Até então, o termo ditador não tinha o significado que possui hoje. Era um regime legítimo de Roma, mas somente para momentos de crise. O general Sila foi o primeiro governante a usar o termo ditador como um regime autoritário ilegítimo. Ele mandou matar os seus inimigos políticos, os partidários de Mário. Diante dessa situação, o sobrinho de Mário, Júlio César, uniu-se com outros comandantes para formar um triunvirato. Foram aliados de Júlio César. Crasso, homem rico de Roma que havia vencido a revolta de escravos liderada por Espartaco. Pompeu, militar que se destacou em vitória no Oriente. Os três dividiram o comando de Roma. Foi o primeiro triunvirato. Porém, uma guerra civil entre eles terminou com a vitória de Júlio César, que tornou-se ditador romano. No poder, ele empreendeu uma série de reformas que o tornaram bastante popular. Distribuiu terras a ex-soldados, atendeu a pedidos de cidadãos romanos que reclamavam do abuso na cobrança de impostos, melhorou a distribuição de trigo entre os plebeus e introduziu o calendário juliano, que é a base do calendário atual. Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado numa sessão do Senado. Um grupo de senadores o acusavam de querer se tornar rei de Roma. Entre seus assassinos estava seu filho, Brutus, daí a frase, até tu, Brutus, para significar a traição de alguém muito querido. Formou-se então o segundo triunvirato, composto por Caio Otávio, o filho adotivo de Júlio César, que ficou com o Ocidente, Marco Antônio, que ficou com o Oriente, e Lépido, que ficou responsável pela África. Lépido foi destituído de seu cargo e Caio Otávio e Marco Antônio entraram em guerra civil. No Oriente, Marco Antônio se casou com Cleópatra, rainha do Egito. Caio Otávio venceu Marco Antônio na Batalha do Ácio em 31 a.C. Marco Antônio e Cleópatra cometeram um suicídio. Caio Otávio torna-se o primeiro imperador romano em 27 a.C. Ele acumulou 3 títulos: o de príncipe, líder do Senado e o primeiro dos cidadãos; Augusto, venerado ou divino; imperador, comandante supremo do exército. Entre as medidas que ele tomou, podemos citar a definição dos limites do império, distribuição de terras a soldados, instituiu uma aposentadoria para militares, regulamentou a distribuição de trigo para a plebe, assumiu o comando de algumas províncias, modernizou a cidade de Roma e também a construção de uma série de obras públicas. Roma inaugurou o período da Pax Romana. Foi um período de estabilidade política que durou cerca de 200 anos. Nesse período houve um crescimento econômico favorecido por a existência de portos bem equipados, uma rede de estradas onde todos os caminhos levam a Roma, o uso de uma moeda única, o denário. A primeira dinastia de imperadores romanos é conhecida como os 12 Césares. São eles: Júlio César, Otávio Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otão, Vitélio, Vespasiano, Tito e Domitiano. A segunda dinastia foi a Antonina, que teve os seguintes imperadores: Nerva, Trajano, considerado um dos melhores imperadores romanos; Adriano, Antonino Pio, Marco Aurélio, que foi um imperador filósofo, preocupado com a liberdade e a criação de leis humanamente mais justas; e Cômodo, um imperador excêntrico, que chegou a lutar com gladiadores nas arenas. Depois veio a dinastia dos Severos, que teve Sétimo Severo, seu governo foi marcado por lutas internas e instabilidade do império; Caracalla, um dos mais cruéis imperadores, concedeu cidadania aos habitantes do império para aumentar a arrecadação de impostos; Heliógabalo, que exigiu que os habitantes do império reconhecessem a sua divindade; e Alexandre Severo,
Em seu governo enfrentou guerra no Oriente contra os persas e no Ocidente contra as invasões bárbaras. Depois deles veio a anarquia militar, que foi uma sequência de imperadores escolhidos em disputas militares violentas. A maioria desses imperadores foram assassinados. Apenas três não tiveram esse destino, que foi Décio, que morreu em combate, Valeriano, que morreu no cativeiro dos persas, e Cláudio II, que morreu de peste. A crise do século III. Após o fim das dinastias, Roma entrou no período conhecido como crise do século III, que se estendeu até o fim do Império em 476. Entre as causas dessa crise podemos citar a crise do escravismo. A economia romana dependia do número de pessoas escravizadas nas guerras de conquista. Com o fim dessas guerras de conquista, a falta de mão de obra levou a economia romana rumo ao colapso. Com a crise econômica, Roma teve que reduzir seu efetivo militar nas fronteiras. Tal fato favoreceu a invasão de tribos bárbaras, nome pelo qual os romanos denominavam as pessoas que moravam fora das fronteiras e que não falavam latim. Outra saída era aumentar os impostos. Isso provocava revolta entre os povos do Império. As invasões bárbaras levaram ao enfraquecimento do comércio entre as regiões do Império, fato que empobreceu as cidades. Empobrecidas as cidades, veio a falta de alimentos e a fome. A população então migrou para as áreas rurais, onde passaram a exercer uma outra forma de trabalho, o colonato. No ano de 295, durante o reinado de Diocleciano, o Império foi dividido em duas partes. Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio, futura Constantinopla. Diocleciano também dividiu o governo dos dois impérios romanos no modelo chamado de tetrarquia. Ele ficaria com o Império Romano do Oriente, governando como um Augusto. Abaixo dele estaria um outro imperador com o título de César. Para esse cargo ele indicou Galério. Do lado ocidental, o cargo de Augusto coube a Maximiano e o de César a Constâncio Cloro. A tetrarquia era um regime político com 4 imperadores, 2 Augustos e 2 Césares. Os Césares são subordinados aos Augustos. Em 305, Diocleciano renunciou ao seu cargo de Augusto. Depois disso surgiu uma disputa de poder entre os outros imperadores. Dessa disputa emergiu Constantino como imperador romano, reunificando o império em 324, quando derrotou Licínio, que então governava o lado oriental. A sua vitória sobre Magêncio na Batalha da Ponte Milvia, em 312, foi marcada por um sonho na noite anterior, onde ele viu a seguinte imagem, e a mensagem que dizia: com esse sinal vencerás. Constantino mandou pintar esse sinal no escudo de seus soldados, e a sua vitória foi atribuída a esse sinal. Esse sinal é um símbolo cristão, são as primeiras letras do nome de Cristo em grego. É o Quirô. Os cristãos, que até então eram perseguidos, passaram agora a ser uma religião protegida pelo imperador. Em 313, ele baixou o Edito de Milão, pondo fim às perseguições aos cristãos. Até aquela época, os cristãos eram perseguidos por não aceitarem a divindade do imperador e não reconhecerem os deuses romanos. No ano de 325 foi realizado o primeiro concílio ecumênico da Igreja Católica, o Concílio de Nicéia. Nesse concílio foram discutidas a questão da divindade de Cristo, a criação do credo niceno, a definição da data da Páscoa e a primeira lei canônica. Antes disso, em 321, Constantino já havia estabelecido domingo como dia de repouso. O imperador Teodósio estabeleceu o cristianismo como religião oficial do império pelo Edito de Tessalônica, em 380. Posteriormente, ele baixou leis proibindo práticas pagãs. O cristianismo tornava-se a força religiosa dominante no império. Após a morte de Teodósio, em 395, consolidou-se a divisão do império. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Esse passou a ser chamado de Império Bizantino. Crise final do Império Romano do Ocidente. Desde o século I, os povos bárbaros já vinham ocupando gradativamente regiões do Império Romano, trabalhando como colonos. Muitos deles serviram ao exército e chegaram a ocupar cargos administrativos no Império. Mas a partir do século IV, as invasões bárbaras tornaram-se mais intensas devido à ação dos hunos, que pressionavam outros povos a ultrapassar a fronteira do Império. Diversos povos ocuparam o Império. Os godos, que são visigodos e ostrogodos, hunos, germanos, vândalos, francos, lombardos e anglo-saxões. Em 410, a cidade de Roma foi saqueada pelos visigodos sob o comando de Alarico. Era a primeira vez em 800 anos que a cidade de Roma era invadida. Em 476, os Érulos, sob o comando de Odoacro, destituem o último imperador romano, Rômulo Augusto. Esse foi o fim do Império Romano do Ocidente.